Pessoal, bom dia. Eu estou enviando esse segundo vídeo falando sobre radiciação. O primeiro foi sobre potenciação, certo? E essa semana, hoje, eu pretendo já encerrar o assunto do módulo 1, tá certo? Se for possível. Então, olha só. Não vamos falar sobre radiciação, vou ser muito rápido, certo? Não vai dar tempo de falar de muitos pormenores, por conta eu quero um vídeo bem curto, certo? Para que vocês possam assimilar a ideia principal, certo? Que é fazer o cálculo da raiz. Esse assunto você encontra na página 279, certo? Do módulo 1, que fala sobre radiciação. Então, gente, vamos lá. Vocês estão vendo uma expressãozinha aqui, ó, que parece um V, né? E aqui dentro tem um 64, dentro do Vzinho aqui, ó, tem um 2 e aqui tem um 8. Então eu vou explicar cada elemento desse, ó. Esse 2zinho que fica nesse espaçozinho chama-se índice, certo? Damos o nome de índice. Esse carinho que fica aqui dentro, né, do símbolo, que é o número maior, chama-se base ou radicando. Certo? Na maioria das vezes a gente fala radicando, certo? Mas pode ser base também, porque quando você chegar ali no 8º ano, por aí, você vai entender porque a gente chama base também. Você recebe esses dois nomes. E aqui você tem igual a 8, que no caso é o resultado desse cálculo. O resultado de um cálculo desse chama-se raiz, certo? Outra coisa, o símbolo, gente, esse símbolo todinho junto chama-se radical, certo? Todo esse símbolo, isso aqui tudo é um símbolo, chama-se radical. Bom, vamos lá explicar o que houve aí. Isso aqui, gente, na verdade é uma raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de um número. Esse número é 64. E raiz quadrada de 64 é 8. Agora vamos ver por que raiz quadrada de 64 é 8. Pois 8 vezes 8 é igual a 64, certo? Então, aí vocês, professor, tá faltando um doisinho aqui. Vou explicar a vocês uma coisa. Por convenção, né? Isso foi acordado entre os matemáticos, que quando fosse raiz quadrada não precisaria colocar o símbolo, o númerozinho 2 aqui, porque o próprio símbolo já induz que é raiz quadrada, certo? Agora existe outro tipo de raiz que nós não vamos estudar no 6º ano, que é raiz cúbica, raiz quarta, raiz quíntupla, e aí sucessivamente, onde você coloca o número. Por exemplo, se fosse raiz cúbica, apareceria um 3 aqui. Se vocês usarem uma calculadora científica no celular, no computador ou uma calculadora mesmo, vocês vão ver que algumas delas vão aparecer um númerozinho aqui. A raiz cúbica aparece aqui, ó, um númerozinho. Então aí significa que é uma raiz com determinado cálculo, né? Então muito bem, a raiz quadrada de 64 é 8. É assim que se lê. Por quê? Justificativa. Porque esse número, o resultado dele é você encontrar um número que multiplicado por ele mesmo deu o que está aqui dentro. No caso, 8. 8, quando eu multiplico por ele mesmo, dá 64. Vamos verificar alguns exemplos. Vamos lá. Letra A. Raiz quadrada de 36. Quem é a raiz quadrada de 36? Bom, vamos verificar o número que multiplicado por ele mesmo dê 36. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. Opa, é 6. Pois 6 vezes 6 é 36. Certo? Bom, letra B. A raiz quadrada de 100. E é 10. Por quê? Pois... Aí eu vou escrever de uma maneira diferente. Ó. 10 ao quadrado é 100. Eu posso tanto colocar, gente, 10 vezes 10 como 10 ao quadrado. Por quê?
Porque 10 vezes 10 é a mesma coisa de 10 elevado a 2. A gente já viu isso em potência, né? Muito bem, então é basicamente isso o cálculo com raízes. Bom, gente, uma coisa que eu quero lembrar para vocês ainda são números quadrados perfeitos, que tem tudo a ver com raiz quadrada. Então, o que são números quadrados perfeitos? São números que quando eu elevo ao quadrado, vai gerar um número, certo? Outro número, e esses números que são gerados são chamados de quadrado perfeito. Todo número quadrado perfeito, ele possui raiz quadrada exata. Oxe, professor, o que é isso? Vamos voltar para cá. Tá vendo raiz de 64 igual a 8? Se você não tivesse, por exemplo, se fosse 63, você não ia encontrar o número exato, o número natural. Você ia encontrar um número quebrado, como a gente costuma fazer, um número decimal. 63 é dar 7, algum número, né? Um monte de númerozinho, certo? Então, um monte de casas decimais. Então, para o número desse certinho assim, ó, como esse, ele precisa ser quadrado perfeito. Então, olha só. Esse da primeira linha não são quadrados perfeitos. Eu vou usar eles para encontrá-los os quadrados perfeitos. Então, olha só. Tem alguns aí da lista que são quadrados perfeitos. 2 números, né, aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Aqui, quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter como resultado a última coluna aqui, ó, última linha. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e aí sucessivamente. Cada um desses números aqui, e continua, viu, gente? Continua. O processo, os quadrados perfeitos são infinitos. Para você encontrar um número quadrado perfeito, é só fazer ele elevado ao quadrado. Certo? Então você tem aí, ó, como encontrar um número quadrado perfeito. Todos esses números quadrados perfeitos, até o infinito, possuem raiz quadrada exata. Certo? Se ele não é um quadrado perfeito, a raiz quadrada não é exata, certo? Vai ficar um número decimal. Tá ok? Então, muito bem, gente. E aí finaliza aqui essa explicação básica sobre raízes. Mais uma coisa, gente. Mais uma coisa. Façam a atividade jogo rápido, certo? Que está na página 281, tá certo? Depois eu vou passar um vídeo corrigindo as atividades da página 282, tá certo? Que é a seção atividades e a seção tarefa, tá ok?